TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso programa, maravilhoso programa Páginas da Bíblia. Memorize, grave, indique, sugira, você mesmo mergulhe nesse compromisso de estar conosco. Todos os programas, porque tem sido realmente, aliás, sempre foi, né? Sempre foi. Queridos mestres, sempre foi algo assim que norteou e que foi nos fazendo essa formação tão importante. Nós estamos aqui há anos. Eu tive essa escola educacional religiosa, assim, de primeira categoria, e não paguei nada para isso. Ai, o Senhor é que sabe que nós recebemos, viu? Só Ele vai saber o que Ele vai me cobrar depois por tanta aula de graça que eu recebi. Mas eu convido você a continuar conosco, porque hoje estamos nessa alegria toda, porque estamos iniciando um novo livro do Pentateuco, o último deles, né? Começamos lá atrás com o Gênesis, veio o Êxodo, depois veio o livro do Levítico, depois veio o livro dos Números, agora nós estamos com o Deuteronômio, encerrando esses belíssimos 5 primeiros livros da Bíblia. E quero que você se apaixone como todos nós aqui nos apaixonamos. Por isso eu quero agradecer a nossa professora Maíla, sua presença. Uma alegria recomeçar agora, né, com esse texto aí de Deuteronômio. Obrigada, Padre Carlos. Vamos continuar. Vamos continuar, estamos juntos. E para começar, hoje vai ser um programa assim, bem especial, porque antes da gente mergulhar exatamente aqui, eu vou pedir que a gente faça assim, uma introdução, né? Que a gente compreenda a inserção deste livro Deuteronômio. Eu vou até provocar já o Padre Carlos, que eu adoro cutucar o Padre Carlos, e todos eles que estão aqui. Com a vara curta. Com a vara curta, qualquer hora vai ser com a mão, para dizer, Padre, esses 5 livros chamados Pentateuco, porque são 5, como é que eles chegaram a esse número de 5? Não poderia ter sido um livro a mais, um livro a menos, não poderia ter sido o Pentateuco, o Hexateuco, o Octateuco e por aí vai, fechando com mais outros livros que viessem nos interessar. Por que exatamente esses 5? O que esses 5 livros têm que faz com que eles tenham um elo entre si e que estejam todos eles acoplados como um pacotinho? Quero entender um pouco isso. É como o Pentateuco, os 5 primeiros livros, eles são conhecidos no hebraico por Torá e também são conhecidos entre nós como a lei, né? Jesus se refere à lei e aos profetas, utilizando o termo lei para designar o Pentateuco ou a Torá. Então, exatamente é isso que marca a unidade entre esses livros, né? Que eles têm como o centro vital a lei, que é, vamos dizer assim, o que revela a natureza da aliança de Deus com o seu povo. Então nós temos o que? Deus estabelece uma aliança com o povo de Israel, originalmente, vamos dizer assim, né, no Monte Sinai, com a saída do Egito. E o que marca essa aliança é: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. E isso vai acontecer na prática. Eu serei seu Deus e vocês serão meu povo, na obediência dada, a lei dada por Javé. Tá. Fica claro que nós temos no Gênesis o que fala das origens, sendo que também no Gênesis vão aparecendo alianças preliminares. Então a gente vai ter não comerás dessa árvore,
Isso. o mandamento. Depois vai aparecer o arco da aliança no céu, Noé. não mais destruirei. E vão se sucedendo algumas alianças. Vamos ter o início do povo também com a aliança com Abraão, né? Tá. Onde então vai se colocar a posteridade e a posse da terra, que vai percorrendo então essa promessa ou essa aliança com Abraão e os seus descendentes, e tudo vai se desenvolvendo. Então a gente vai ver, chega lá a libertação do Egito, Moisés, depois chega a lei, ainda em 20 de Êxodo, né? De Êxodo, depois a gente vai ter então Levítico e Números desenvolvendo essa lei, e agora também o Deuteronômio a mesma coisa, vai desenvolver essa lei, sendo que nós vimos quando estudamos Levítico e Números, que o principal foco é toda a questão do culto, então é a escola sacerdotal que se preocupa com isso, sendo que essa escola sacerdotal ela atua principalmente durante o exílio e na restauração do povo que volta do exílio para a terra. Tá. Então veja bem que é muitos séculos depois, mas coloca toda essa legislação que nasce no exílio e na restauração como se fosse lá junto de Moisés, porque a lei de Moisés, a aliança, né, de Moisés ali, aqui é o centro de tudo. Mas essa lei vai se desenvolvendo e sendo agregada ao longo dos séculos. Certo. E o Deuteronômio é a mesma coisa. É um livro, ou é uma escola toda, né, que surge desde lá do século VIII, vai se desenvolvendo, mas depois, como trata outra vez da aliança, vai ser agregado aqui ao Pentateuco, porque trata novamente, embora seja uma adaptação bem posterior, mais uma vez, mas trata de novo da aliança que Deus faz com o povo e da lei que ele está emanando, sendo essa lei que vai evoluindo, ela vai sendo complementada, mas tudo aparece como se fosse lá com Moisés de uma vez só. Deuteronômio, então, vai ser um resumão da história. Vamos entender assim, o povo, eles fizeram a caminhada que a gente chama da escola do deserto, desde a saída lá do Egito. Esse processo da caminhada do deserto, Deus vai polindo esse povo, vai trabalhando, vai até reforçando essas alianças que ele foi fazendo, principalmente a aliança do êxodo, da libertação. E agora, nesse final dessa Torá, no livro do Deuteronômio, é interessante porque tem um trecho dele que diz assim, que agora Moisés deve inculcar essa lei na cabeça do povo. Tá. Ou seja, esses ensinos. Quando a gente fala lei, é entender os ensinamentos de Deus. Tá. Eles agora já estão na Terra Prometida. Porque o livro do Deuteronômio, apesar de ser a redação final dele lá no século VII, ele quer fazer a gente entender essa historicidade do livro no seguinte ponto. O povo entrou na Terra, mas não basta eles terem entrado, conquistado essa terra. Agora eles precisam se formar realmente como povo, e Deus continua ensinando através da sua lei a esse povo. Então, inculcar é repetir. Vocês já entenderam? Por isso que vocês terão, durante esses programas que a gente vai vir daqui para frente, uma noção assim, puxa vida, mas eu já ouvi isso para trás, com Levítico, com Números, com Êxodo, porque é inculcar mesmo. A gente já ouviu, a gente já refletiu, mas agora Deus está falando de novo. Então, por isso que é uma série de repetições, não vão ser poucos os programas, em que a gente vai, muitas vezes, pular capítulos aqui do Deuteronômio, porque já vimos isso em livros anteriores. Mas exatamente nesse reforço que essa lei precisa ser aplicada no meio do povo. Então, não é só um resumo, mas é trazer para o povo esse entendimento, o espírito
realmente o sentido que Deus quer trazer para eles nessa caminhada nova. E não podemos também esquecer o seguinte: nós estamos vindo com a condução desse povo que está sendo guiado, levado para chegar a esse objetivo que é tomar posse da terra. Agora eles já estão na terra. Agora é saber como eles vão viver como povo que recebeu essa herança de ser o povo de Deus. Agora eles têm que se portar como um povo que recebeu uma responsabilidade, uma história, uma postura, uma nova condição de vida. Sim. Agora é um povo liberto que ganhou essa liberdade a preço de um esforço extraordinário. Sim. E Né? como um pai ou mãe que tem aquele dizer, nunca é demais falar de novo. Isso. E o livro do Deuteronômio é isso. Nunca é demais para Deus ensinar novamente esse povo, trazer novamente essa lei, essas alianças, esses códigos, mas agora dentro do contexto já da terra prometida, deles estando já na posse da terra. É muito interessante a gente ver um pouco, né, essa questão da formação do Pentateuco, portanto. Veja bem, né, nós temos as tradições das origens, né, até que começa o povo Abraão, Isaac e Jacó, depois os 12 filhos, né, que são resgatados do Egito. Essas tradições de Gênesis e de Êxodo, elas são a memória falada, né, a tradição oral que vai correndo séculos e vão sendo aos poucos colecionadas, colocadas por escrito, mas a redação dos dois livros como nós temos, ela é do tempo de Davi e Salomão principalmente. Então veja que tem um arco histórico de formação aí bastante grande, cobre séculos de tradições faladas até serem colocadas por escrita nesse contexto onde o povo não só já está dentro da terra, mas constitui uma monarquia. Então tem coisas muito antigas e coisas muito mais recentes colocadas juntas. Depois nós temos, então, Levítico e Números, mais uma vez repetindo para nós, reflete a tradição dos sacerdotes, o ponto focal é culto, onde restringe, né, tanto, o povo fica o mais afastado possível, melhor, da tenda da aliança, etc. Veja bem, onde surge essa escola e toda essa legislação que aparece em Levítico e Números. Surge principalmente durante o exílio e na volta, como já falamos, né, no restabelecimento, na restauração do culto no templo, sendo que nesse período do exílio, que são 40 anos, né, na Babilônia, mais ou menos isso, e a volta deles à terra, não existe rei, não existe organização de Estado mais, existe o tomar essa palavra de Deus para marcar as suas raízes, mas que quem está, entre aspas, na liderança do povo são os sacerdotes, porque não tem mais rei, não tem mais nada ali, não tem mais profeta. Então, quem toma a liderança do povo e das escrituras, digamos assim, são os sacerdotes que então produzem esse corpo, né, de leis relativas ao culto, Números e Levítico. E agora nós entramos assim a chamada escola deuteronomista, que é aberta aqui com o livro do Deuteronômio, mas ela vai pegar Josué, vai pegar Juízes, vai pegar o primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Todo esse conjunto é dessa escola chamada deuteronomista. Tá. Segunda lei, cópia da lei, a gente vai explicar um pouco melhor daqui a pouco, em que começa a surgir os escritos ou a tradição, né, dessa escola, ela começa a surgir quando o povo está na terra no período da metade do século VIII antes de Cristo, onde então nós temos o fato principal ali é a divisão já do reino depois de Salomão.
vai acontecer que o Reino do Norte vai acabar, não é, com a invasão da Síria, vai atravessar todo o período do Reino do Sul até acontecer de novo, aí no caso o exílio da Babilônia, que a gente falou até aqui, daqui a pouco, né? A Maíla sabe mais, o exílio da Babilônia é quando mesmo? 622? 500, o exílio da Babilônia é 586. Isso, E 586. da Síria, né, com o Reino do Norte, 722. Ela sabe as datas, eu nunca sei. Quando então nós já temos nesse período do Reino do Sul, acabado do Norte, ainda o Sul sobrevivendo, até que a Babilônia vai invadir também, depois vai retornar, como já falamos, né? Depois desse período do exílio de 40 anos, nós temos ali toda uma luta dos profetas de um lado e dessa escola deuteronomista, que está muito próxima também aos profetas, né? Em que a luta é qual? Que esse povo mantenha a fidelidade à aliança. Então, como ela está colocando, né? Esse inculcar da lei de Moisés está em vista daquilo que a gente acabou no livro, agora, no programa anterior, acabamos no livro dos Números, dizendo que eles não devem se juntar com os estrangeiros por causa do perigo da idolatria. Tá. Mas esse perigo acontece. O povo, em diversos períodos, dependendo do rei que estava à frente, de modo especial, daí a escola deuteronomista, lá no livro de Juízes e de Reis, vai ficar julgando os reis, aqueles que foram fiéis ou não foram fiéis, aqueles que facilitaram a fidelidade do povo, aqueles que facilitaram a idolatria. O julgamento é esse o tempo inteiro, né? Então, esse povo, ele se contamina com os cultos idolátricos e o livro do Deuteronômio está o tempo todo chamando a fidelidade, chamando a conversão. Mas isso, veja bem o que acontece, né? Ela começa lá no meados do século VIII a.C., passa pela divisão do reino, passa pelo exílio de Babilônia depois, e vai ser agregado no livro do Pentateuco, que já está bastante adiantado na sua formação, porque está repetindo a lei de Moisés. Sendo que esse livro do Deuteronômio, a escola deuteronomista, ela está muito mais ligada às tradições do Êxodo do que à tradição de Levítico e Números. A visão volta a ser uma visão não da pureza do culto, né, do povo, mas é a visão, sim, da pureza, mas no sentido de uma conversão, de uma fidelidade do coração a Javé, não se deixando contaminar. Muda a percepção exata dessa fidelidade, então. A fidelidade, em vez de ser algo muito abrangente, começa a ser algo mais específico, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes ela é chamada de escola deuteronomista histórica, né? Porque se pegar, por exemplo, livros de Juízes, Josué, 1º, 2º Reis, nas nossas organizações da Bíblia está como livros históricos, né? Porque ele vai exatamente, é um período, antes eles estavam, Deuteronômio estava ligado a esse bloco de livros, aos livros históricos e não à Torá. Isso. Entendeu? Então, por isso que é um tempo muito longo. A gente chama desse arco, né, histórico muito longo. Mas é um texto bastante interessante, por quê? Porque faz esse povo realmente perceber que, uma vez estando na terra, quando isso se dá com Moisés, mas também depois que passam pelo exílio da Babilônia, de novo é um voltar à terra. Em que eles têm que agora se fixar, eles têm que novamente ter algo que os mantenha. Isso, pegar lá, por exemplo, depois da volta do exílio da Babilônia, depois aí de 538 já, seguindo esse tempo. Agora esse povo vai voltar da Babilônia, vai estar novamente nesse espaço ali
que agora não tem mais o rei, não tem mais o templo. Então, eles têm que se apegar à lei, eles têm que se apegar à identidade nacional deles como povo, a essa pureza, por isso as leis de pureza, porque agora é isso que vai mantê-los como povo. Agora é o trabalho da fidelidade. Sim, a fidelidade a Deus, a fidelidade à raça, a fidelidade às leis que eles têm, porque a questão política, eles agora vão ter que recomeçar tudo de novo, quando se dá essa volta da Babilônia. E esse recomeçar, um ponto focal desse arco histórico todo, dessa questão do livro e da escola dos outros escritos deuteronomistas, está na reforma do rei Josias em 622, em que vai ser narrado para a gente, no segundo livro dos reis, de crônicas, e muito resumidamente no próprio Deuteronômio, onde é encontrado, diz ali, durante uma reforma do templo, é encontrado um livro da lei de Deus que estava esquecido, perdido. E com isso, né, claro, a fidelidade à própria lei se perdeu também. Daí toda essa questão de mistura, de cultos, etc. e tal. Sendo que o rei Josias, e antes dele Ezequias também já tinha iniciado isso, encontra esse livro da lei, é lido esse livro da lei e o pessoal fica... né? Abismado. É uma boa nova para eles, isso foi perdido. Então eles fazem todo um processo difícil de voltar a conhecer e a viver essa lei. Mergulhar na sua realidade. E não repetir o que havia acontecido antes do exílio, que havia tido toda essa mistura de cultos, etc. Então, ao voltar do exílio da Babilônia, e ser restabelecido, reconstruído o templo, restabelecido o culto, o esforço não vamos voltar ao erro que aconteceu durante a monarquia. Vamos aprender. Então, esse é um chamado constante à fidelidade, já falamos, a conversão que deve ser constante, né? E que a gente não pode perder mais de vista, né? Para não repetirmos os erros acontecidos no período anterior ao próprio exílio. Nesse sentido, essa escola deuteronomista, então, já falamos, ela está muito ligada lá ao êxodo, ao estabelecimento da aliança, principalmente aos 10 mandamentos, não está tão ligado a tudo que veio em Levítico e Números, embora seja até... está antes, né, no Torá, mas está querendo que o que seja vivido daqui para frente seja vivido corretamente. Então, a escola deuteronomista, ela é uma escola muito ligada à profecia, como já falei, e muito catequética. Então, ao falar das leis, das alianças e dos mandamentos, ela tenta falar de uma maneira que seja pedagógica, que seja compreensível e que seja aplicada no dia a dia do povo. São características bem bonitas dessa escola. Ok, mas para a gente continuar entendendo o que nós vamos saborear daqui para frente, vou pedir um pequeno intervalo, já voltamos. Ok, voltamos. Abra rapidinho aí, só para fazer o nosso raciocínio continuar sobre essa questão do sentir, né, que o livro do Deuteronômio vai nos trazer. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, trechinho que vai de 3 a 10, vai dizer: No 18º ano de Josias, o rei mandou o secretário Safã, filho de Aslias, filho de Mesolã, ao templo de Yahvé, ordenando: vai ter com o sumo sacerdote Hilcias, para que ele faça conta do dinheiro que foi oferecido ao templo de Yahvé e que os guardas da porta recolheram do povo. Que ele o entregue aos empreiteiros encarregados do templo de Yahvé, para que estes o deem aos operários que trabalham nas restaurações do templo de Yahvé, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e o utilizem na compra de madeira e de pedras talhadas destinada à restauração do templo. Mas não se lhes peçam contas do dinheiro
que lhes foi entregue, pois agem com honestidade. O sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei no templo de Yahvé. Eucias deu o livro a Safã, que o leu. O secretário Safã veio ter com o rei e informou-lhe: teus servos depositaram o dinheiro que se achava no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo de Yahvé. Depois, o secretário Safã anunciou ao rei: o sacerdote Eucias deu-me um livro. E Safã leu diante do rei. Padre Carlos, que livro era esse? Ou a Maíla quer explicar? Padre Carlos, melhor? Não, pode ir. Ele estava falando lá da reforma de Josias, a gente emenda. Este livro, o que tem esse livro? Então, segundo os estudiosos, esse livro da lei, veja bem, né? Ele seria o núcleo central do livro do Deuteronômio. Não propriamente o livro da lei de Moisés do Êxodo, mas esse já, que é o núcleo do Deuteronômio, sendo que essa lei desse livro, que vai formar o Deuteronômio, ela reflete já uma série de adaptações entre o que foi a lei de Moisés com o povo no deserto e o que é essa lei agora adaptada ao tempo da terra, das cidades. Mas seria basicamente isso. Seria o núcleo do livro do Deuteronômio, que é uma releitura, uma adaptação já da lei de Moisés do deserto para o ambiente do reino, onde estão estabelecidos, especialmente em cidades. Então, uma coisa é você ter uma lei que contempla costumes de um povo nômade que anda para lá e para cá, e outra coisa é a mesma lei agora sendo vivida, tendo que ser vivida em um outro ambiente, que é um ambiente mais urbano. Então, isso é o que faz o Deuteronômio, basicamente. A gente precisa perceber o que já foi comentado em alguns programas, quando surgiu a necessidade, que muitas vezes, para permanecermos fiéis, a gente precisa exatamente mudar algumas coisas. Perceber o valor do que eu tenho. Perceber o que é a vida agora. Isso. E como é que aquela lei antiga pode ser válida agora? Eu não posso ficar repetindo a lei ao pé da letra do que foi há 4.000 anos atrás. Tá. Né? Não surgiu tanta coisa diferente, meu Deus do céu. Verdade, Então, como é que eu vivo essa lei hoje? Então, a fidelidade, ela contempla essa adaptação, mas que não é uma adaptação de qualquer maneira, né? Mas para manter-se fiel àquilo, o espírito que era nas novas circunstâncias de hoje. Que, aliás, é o papel do magistério da igreja ao longo dos séculos, né? Nós temos o núcleo da fé cristã nos evangelhos, nós temos a vivência dos evangelhos de Jesus, que está no ambiente, outra vez, da Palestina, que é preponderante, tem cidades, mas está no ambiente da agricultura, do gado, etc. De repente, São Paulo, ele vai pregar esse mesmo evangelho nas grandes cidades do Império Romano, que ele não ia nas pequenas cidades, passava. Mas ele desenvolvia a sua missão nas grandes cidades, nas capitais de província. Então, ele tem que anunciar o evangelho dentro da mentalidade do povo metropolitano. Um povo metropolitano. E não rural. E não rural. E depois nós vamos ter, né, a situação do Apocalipse, de São João, nós vamos e o magistério da igreja, ao longo dos séculos, vai fazer o quê? Tá passando a história, tá surgindo, né, uma outra era, uma outra civilização,
Estão surgindo técnicas, estão surgindo ciências que Tá. não existiam, e agora como é que a gente consegue ser fiel ao Evangelho nessa nova condição? história. Então, repito, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é o quê? Para manter a fidelidade, é preciso atualizar o mesmo Espírito, o mesmo Evangelho, no caso, a mesma lei, a mesma aliança, mas aos tempos que vivemos hoje, ao ambiente que vivemos hoje. Porque não dá para repetir como era o de antes, tá? Então é isso aqui que acontece, essa reforma, esse livro achado no templo, portanto, como eu estava dizendo, que seria o núcleo do livro do Deuteronômio, ele já é isso, esse núcleo, ele já é a lei lá do Êxodo, do Horebe, mas já adaptada aos tempos do Império dos Reinos. É como se disséssemos assim, o conteúdo é o mesmo. A lei de Deus não muda, porque Deus não muda, aquilo que é ensino de Deus permanece, até hoje. Mas a aplicabilidade... E o ânimo do povo... Como que a gente vai aplicar isso para a situação de vida que nós temos hoje? Jesus fez isso. Por exemplo, se nós pegarmos com Jesus a lei do sábado, Jesus nunca desrespeitou o sábado, mas ele aplicou de acordo com aquela realidade que eles estavam ali vivendo. Tanto é que ele deixa bem claro, eu não vim abolir a lei. A lei continua sendo a mesma, mas eu vou dar a ela sentido e aplicação. A igreja hoje, com o magistério, como o Padre Carlos está falando, é a mesma coisa. É a mesma lei de Deus antes, durante, agora e sempre será. Mas como nós podemos aplicar essa lei de Deus hoje? Tá. Então, o livro do Deuteronômio vai fazer isso. Então, eu estou pensando aqui em como resumir essa história toda. Veja bem, olha, eu vou me atrever a fazer esse resumo. Vamos supor que eu vou fazer uma provinha oral agora com vocês e vocês depois digam se eu vou ratear em alguma coisa. Vamos lembrar desse povo escravo lá atrás. O que vai acontecer? Esse povo passa por uma série de sofrimentos, de torturas ao longo de uma história enorme. Deus o escolhe para que seja aprimorado. Vou fazer de vocês o meu povo eleito. Põe Moisés nessa fria de resgatar esse povo. Moisés vai conduzir esse povo por 40 anos no meio de sofrimento, sabendo que todo mundo já... Foi interessante o Êxodo nos mostrar isso. A ânsia desse povo, a falta de entendimento levou a gente para ficar quantos anos? Passou de uma geração a outra. Até que esse povo chega às barbas da terra prometida, tomam posse. Não tinha muita consciência dessa posse, eis que chega 2 povos, a Síria e Mesopotâmia, na Síria, isso, e a Mesopotâmia. Roubam esses 2 povos e os fazem prisioneiros lá fora. É a mesma coisa que eu estar em casa, de repente entra um povo lá dentro, me sequestra, me levam para ficar prisioneira, eu passo muito tempo fora prisioneira e de repente a polícia vem e me solta e eu volto para casa. Que delícia voltar para casa, tomar posse do que é meu. Foi essa expectativa que aconteceu no coração desse povo depois de libertos desses êxodos, desses exílios que eles passaram. Voltam para a terra e agora o livro do Deuteronômio vai tentar dar voz a esse povo que está em casa, de volta, e lembrá-los. Vocês passaram por isso, vocês não se esqueçam. Para você saborear essa nova terra, essa nova situação, vocês vão ter que se lembrar disso, que é aquilo que a Maíla falou. Repetidas vezes eles vão ser inculcados, vão ser colocados na sua cuca, aquilo tudo que eles viveram para poder eles terem esse novo sabor, esse novo ardor. Exato. Passou na prova. Passei na prova? Estou agora me sentindo mestra. Oh, beleza. Então, é tudo isso que nós esperamos encontrar no livro de Deuteronômio. Exatamente. E o livro do Deuteronômio, ele é interessante, porque aqui há algumas curiosidades, né, desse livro que a gente vai aí destrinchar daí para frente. De todos os livros, os 46 livros do Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio, ele é um dos 3 livros mais citados no Novo Testamento. Certo.
Então, lá no Novo Testamento, se nós pegarmos o livro do Deuteronômio, o livro dos Salmos e o livro da profecia de Isaías, são os 3 livros que mais nós temos citações no Novo Testamento. Para vocês perceberem o quanto que o que está aqui tem uma influência lá na época de Jesus. Mas será por quê? Será que a escola rabínica se deteve mais nesses livros? Eu creio que o livro do Deuteronômio, dentro do Pentateuco, é o que mais está próximo ao Espírito de Jesus e do Novo Testamento. Tá. Por isso que é mais citado. Mais citado. Então, na hora que questionam Jesus, como a Maíra lembrou no intervalo aqui, na hora das tentações, né, de Jesus no deserto, Jesus responde com 3 citações do Deuteronômio. Porque o Espírito de Jesus, do Evangelho, que é a boa notícia, que abre a salvação, em vez de restringir a salvação, como era no caso da escola sacerdotal, restringia ao máximo o acesso a Deus, Jesus ele vem dar uma abertura, e o livro do Deuteronômio ele é mais aberto. Mas tem uma amplitude maior, né? Uma amplitude. E aí, por isso que a gente vê, por exemplo, isso que colocou. Jesus usa o Deuteronômio para responder às tentações de Satanás. Talvez fosse um livro de muita aplicabilidade dentro das sinagogas. Sim. Então, o povo tinha isso. Não era para ser inculcado isso na cabeça, então o povo tinha isso na memória. Trechos do Deuteronômio para utilizar no dia a dia. Agora, você imagina Jesus lá na escolinha, lá, sinagoga, ele lendo aqueles rolos da Torá. Aí ele lê tudo isso aí, ele diz, gente, eu sou esse. Eu sou esse cara. Sou eu que vou viver isso tudo. Ele vai, então, a consciência histórica dele vai se formando nesses textos, nesses livros, né? Ele reflete um ambiente mais próximo também ao tempo de Jesus, em que existe o templo reconstruído de Jerusalém, mas o povo está na diáspora, além de estar espalhado na Terra Santa, e tem as festas da peregrinação, né? Em que todo mundo vai para o templo, ou então a consagração dos primogênitos é obrigatório ir no templo, mas a semana do povo está nas sinagogas. Tá, exatamente. Né? Então, o viver a aliança no dia a dia não é só nas peregrinações, quando eu vou lá fazer as coisas no templo. É aqui no dia a dia que a gente precisa ser fiel a Deus, né? Fora do culto do templo, mas o culto da palavra, da aliança do povo. Então, o livro do Deuteronômio ele está muito eivado desse tipo de situação, em que o que é importante aqui não é o momento do sacrifício no templo. O que é importante aqui é o dia a dia da gente com o pé na terra. Aqui a gente vai viver a nossa fidelidade a Deus. E que era partilhado no templo. Já pensou, eles ficavam ansiosos para chegar ao sábado e eles poderem ali dizer o que foi que eles viveram, as conclusões, o que eles conseguiram constatar, né? Dizer, gente, a gente quase perdeu tudo isso que a gente tem, olha lá o que a gente passou. Agora vamos ter consciência que essa terra é nossa, né? Vamos vida abraçar. Comunitária. Não é legal? Deles, né? Mas ao mesmo tempo, veja bem, que a gente falou que tem uma longa tradição do núcleo desse livro, encontrado ali em 622, para chegar lá na frente, depois do exílio, depois, né, da restauração. Ao mesmo tempo, esse livro ele reflete muito aquilo que aconteceu em Ezequias e esse Josias, né, que achou esse templo, em que a tendência foi de centralização, por incrível que pareça. Então, esse livro, ele tem, às vezes, visões um pouco, ou tradições um pouco até que contraditórias, digamos assim. Então, de um lado é o dia a dia do povo, do outro lado também a centralização. Então, o livro, ele refletindo a sua parte mais antiga, o seu núcleo mais antigo, ele vai falar, né? É um só Deus, aí vai entrar o Shema Israel, ouve Israel, o seu Deus é um. Depois vai falar da necessidade da unicidade do povo mais uma vez, porque já houve a divisão do reino, já houve o castigo da Babilônia outra vez.
só Então, povo. insiste num só povo centrado em um só Deus. Uma só lei, né? A fidelidade à lei adaptada, né? E um só templo, que até ali, o tempo de Josias e um pouco mais para frente, existiam os vários templos, né? Dedicados a Javé, mas onde acontecia aquele sincretismo religioso, Tá. as idolatrias também. Então ele está chamando a fidelidade, e um instrumento de fidelidade aí no caso também é unicidade. Então é um só Deus, é um só povo, é uma só lei, é um só templo, onde Deus é cultuado, né, fora do dia a dia do povo. E tem também, veja bem que às vezes parece contraditório, mas porque são tempos diferentes, situações diferentes que vão sendo agregadas na tradição deuteronomista. Ele tem muita preocupação social com os mais pobres, quando ele coloca várias vezes uma expressão que a gente ouve na palavra de Deus, no livro do Deuteronômio, né? Toma conta da viúva, toma conta do órfão, toma conta do estrangeiro. Tá vendo Parece como, Jesus falando. né? E veja bem que, olha como é que parece contraditório, né? De um lado está dizendo, olha, a gente precisa manter a fidelidade, a unicidade, não se contaminar o estrangeiro. E do outro lado está dizendo, mas toma conta do estrangeiro que está no meio de ti, porque você foi estrangeiro. Lá não só no Egito, mas foi estrangeiro na Babilônia também. Também, porque já tem essa tradição. Mas então, como é que fica agora isso? Essa mentalidade, o povo fica... Afinal, eu cedo ao estrangeiro, porque ele... Ou eu acolho o estrangeiro? Como é que eu vou estar servindo? Mas é acolher no sentido de da caridade, da caridade, do asilo, mas e não tomar o que eles têm, entre aspas, por exemplo. E nem se unir. Os ídolos do culto, isso. Dos ídolos que eles têm, e trazer isso para eles. Cuidar, acima de tudo, é a caridade. Isso Sim, sempre... não importa quem. Não. Sim. Então, é olhar nesse sentido. Isso nunca deve ser perdido no meio do povo. Mas isso vai ficando mais claro mais para frente, porque no começo parecia assim, bom, os coitados do povo, meu Deus, assim. Parece que é para rechaçar. Eles diziam assim, não, eu não posso nem olhar. Primeiro porque vão achar que eu estou querendo casar. Principalmente a pobre da mulher, né? Se eu olhar para o estrangeiro, vão dizer que eu estou querendo casar. Não quero olhar o estrangeiro, não posso nem dar acolhida, porque eles é um povo que vai me contaminar, né? Aí, de repente, eles entenderem entre essa não aceitação por falta do cuidado para com o puro, não implica você não o acolher, não o receber, não respeitar, dar, assim como a gente gosta de ser não dar a dignidade que ele merece, né? Tudo que é Mas o que a isso foi gente um processo, continua, né? Sim, e é o que a gente continua hoje dizendo. Não é porque o outro tem um posicionamento de vida diferente do meu que ele não precisa ser acolhido. Acolhido no sentido de ter respeito, não pode ser discriminado. Isso não quer dizer que eu concorde com as atitudes dele. É diferente, com a religião, né? Com a religião dele. Mas as atitudes de respeito devem continuar. A convivência humana num mundo globalizado, como a gente fala hoje, se a gente não aprende a ter essa convivência, cada um respeitando o outro, então ele não pode impor a sua religião para mim, eu não posso impor a minha religião para ele. Mas nós dois entramos num diálogo de religiões. Isso. Tá? Então aí que está uma questão, e isso foi aprendido, isso foi aprendido principalmente na Babilônia, não é? Nesse exílio, em que a convivência com esse outro povo faz a gente ver que de um lado existem maldades, como existem maldades do meu lado também, existem injustiças, como existem injustiças do meu lado também, mas de outro lado tem pessoas maravilhosas lá. Tem outra fé, outro culto, mas são maravilhosos, né? Sim. Por isso Jesus, trazendo de novo para Jesus, por isso que Jesus fazia questão de trazer, às vezes, até como exemplo, estrangeiros. Quer ser bom? Lembra do samaritano, que vocês rechaçam. E olha que ele também tem coisas boas. Quer mostrar o quanto uma pessoa tem fé? Lembra da mulher cananeia, que teve fé, que passou a fé dela por provação. Então, é um livro, esse livro do Deuteronômio que a gente vai começar a estudar daqui para frente, ele tem coisas muito bonitas. Tem esse Shema, que é esse Ouve Israel, tem no final dele vai nos contar sobre como
Tem a morte de Moisés, como que ele some aí do meio do povo, né? No livro do Deuteronômio vai aparecer para nós a questão da lei do levirato, que é quando um cunhado tem que tomar e dar a posteridade para quando o irmão morre sem deixar filhos. Então são coisas bonitas. E para terminar, eu até tinha marcado aqui aquele trecho que a gente gosta de lembrar. Veja, hoje eu estou colocando diante de você a vida e a morte, a felicidade, a morte e a desgraça. Para nos lembrar o quê? Que a nossa vida é sempre essa opção, né? Fazer a opção de Deus ou contra Deus. Isso a gente vai trabalhar o restante do tempo aqui com Deuteronômio. Sim. Tá bom? Ok, muito bem. Tão bom, né? Saber que a gente pode encontrar tudo isso no livro do Deuteronômio. Que eu convido você a estar aqui no nosso próximo programa. Esse programa inteirinho foi apenas uma prova. Foi o que eles usam hoje, um spoiler, né? Do que vai vir por aí. Portanto, não deixe de chamar aquele que não entende nada de Deuteronômio, tipo eu, já fui convocada. Chamar todos que você conhece, convoca, avisa, gente, vai começar o livro de Deuteronômio, vamos pegar do começo, vamos tentar entender, né? Então, nós estamos aqui para poder provocar nossos mestres que nos ensinem bastante e você aí para chamar todos aqueles que você sabe, tem certeza que vai se enriquecer ainda mais com esse próximo estudo. Portanto, agradeço a todos vocês, queridos, professor Padre Carlos, professora Maíla, e dizer que você encontra tudo isso e muito mais aqui na nossa TV Imaculada. Portanto, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.